Herege. Tá gravando, irmão? Tá, sim. Vamos lá. Saudações de paz, queridos. Estamos de volta com mais um Papo de Crente. E hoje vamos falar sobre: existe salvação após o arrebatamento? Bom, o assunto é esse, eu gostei da introdução e vamos começar a falar sobre isso agora mesmo, logo após a vinheta. Bom, graça e paz, meus irmãos. Eu sempre gosto de começar o vídeo fazendo, ainda mais quando não está ensaiado, é uma maravilha. Vamos lá. A introdução já diz muito sobre o vídeo. Haverá duas possibilidades de salvação antes do arrebatamento, que é a primeira, e depois do arrebatamento. A Bíblia dá alguns pitacos sobre isso e vale a pena também mencionar o que de fato você acredita, se vai realmente existir ou o que você está falando, o que a religião pede para que você diga, enfim. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz e o que você acha. Porque, por exemplo, eu sei o que a Bíblia diz. Sempre acreditei na palavra mencionada como porta-voz de Deus. E detalhe, eu tenho muitos questionamentos sobre a Bíblia, tem coisa necessária para mim, até então. Seria heresia falar sobre isso? Não, mas sobre o arrebatamento, sobre a possibilidade de salvação, sobre a possibilidade de salvação, vão ter duas, na sua perspectiva, assim como descreve a palavra que sim. Se você me der a oportunidade para explicar. Eu poderia passar meia hora elaborando uma pergunta sem fundamento aqui, mas é assim. Então, tem ou não duas possibilidades? Queridos, graça e paz. Eu quero me apresentar, posso? Deve? Eu sou mestre na escatologia e tal. Ele literalmente é mestre certificado, não é isso? Mestre certificado. Mas tô brincando, tá? Pra ninguém censurar. Peraí, você é mestre certificado? Sim. Então é mestre mesmo. Eu tô do lado que eu não sou pregador, eu sou realmente... Você é pregador, pastor. Sobre o assunto. Ah, sim. Então, o que é que acontece? Pode falar bastante sobre isso. Não é que vai haver um segundo arrebatamento. Todos sabem que o arrebatamento é notório, vai acontecer. Você acredita no arrebatamento? Sim. Independente de quando isso aconteça? Sim. Ponto. Após o arrebatamento, sabemos que o anticristo estabelecerá o seu reinado sobre a terra. Sim. E durante esse reino, o reino do anticristo, que vai perdurar durante 7 anos, dentro desse cenário haverá um caos estabelecido. E Jesus fala isso em Mateus capítulo 24. Vamos lá. Dentro desse cenário, você sabe que muitos eventos acontecerão. A marca da besta, que é o código de contagem. A cassação do pessoal. Justamente. Isso que nasceram nesse período também. E você vai perceber que dentro desse contexto existem mártires. Quem são esses mártires? Os dois, primeiramente. Esses mártires são os cristãos que não foram arrebatados. Sim. Que entenderam a mensagem de que realmente o arrebatamento era notório. Sim. E que rejeitaram a marca da besta e não se tornaram adoradores do anticristo. Então, nesse aspecto, ao rejeitarem a marca no seu corpo, na mão direita e na sua fronte, esses cristãos serão mortos. Então, por que é que João vai ver uma multidão vestida de branco? Esses são os mártires que vieram da grande tribulação. Dentro da grande tribulação haverá salvação. Por quê? Porque agora eles vão alcançar a salvação pelas suas próprias mortes. Eles serão mortos, mas também serão salvos. E a Bíblia diz que esses mártires que vieram da grande tribulação estão diante do trono do Cordeiro. E isso aqui, Marcelo, vale a pena ressaltar. Porque quando João está chorando, João está desesperado porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. E aí um dos anciãos vai dizer: João, não choras, eis o leão da tribo de Judá. Quando João olha, não vê leão, ele vê cordeiro. Por quê? A dimensão de João é terrena ainda que ele tenha recebido as revelações do Apocalipse. João vê cordeiro porque a dependência dele é do cordeiro. Leão é para quem já está na eternidade, porque leão fala de reino, de trono, de reinado, e Jesus já está no trono. E quem está perto dele consegue ver e identificá-lo como leão. É possível abrir o seu. Então, os mártires que estão com palma nas mãos estão diante do Cordeiro. Por que Cordeiro? Porque quem perdoa pecados é Cordeiro, quem salva é Cordeiro. Então o que aqui o texto quer dizer? Que esses mártires alcançaram salvação durante a grande tribulação. Eles estão com palma nas mãos e agradecidos ao Cordeiro, porque mesmo não tendo sido
arrebatados, eles foram alcançados nesse cenário de destruição. E interessante que muitos escatólogos, eles dizem que a igreja passará pela grande tribulação e a igreja é quem vai propagar o evangelho sobre os 4 cantos durante esse cenário. Quando na verdade a igreja não estará mais aqui, até porque a própria Bíblia diz que quem vai pregar o evangelho são os anjos e as 2 testemunhas. Isso eu bem sei. Caramba, assim, geralmente a gente não discorda do assunto dentre nós mesmo, mas o que eu posso alinhar, eu acredito que, como a leitura do Apocalipse e do livro de João, ele é bem revelatório nesse quesito, eu vejo que em toda a Bíblia, ele não revela quem será salvo. E essa afirmativa não é um contraponto. Essa afirmativa você tem, e a Bíblia esclarece de uma forma com muita veemência, algo que nem Jesus falou, de quem seria salvo pós o primeiro arrebatamento. Então eu não consigo acreditar hoje que, havendo arrebatamento nesse mesmo momento, aquelas pessoas que não foram arrebatadas no período da busca de Jesus pelas almas, aquelas que foram selecionadas e escolhidas, ele não vai trazer a possibilidade já com veemência. Então ele dá o único local que dá a chave para a salvação, que é, se você não for arrebatado, fique tranquilo, é só você agora passar fome que você vai chegar à minha salvação. E ele dá isso escrito na Bíblia como afirmativo. E ele não faz isso em nenhum outro local. O Apocalipse passa a ser descredibilizado por mim, imaginando que existe essa possibilidade da segunda salvação. E existe o desespero de muitas pessoas. Mas isso aí é porque também não estava dentro do contexto. Assim, lembrando que a gente não está debatendo assunto, você está batendo um ponto de vista. Verdade. Então, é a única, fora Jesus falar que ninguém sabe quem vai ser arrebatado, aí vem a certeza de quem vai ser arrebatado. Então, para mim, torna-se um assunto contraditório. Porque toda a afirmativa de que João fala referente ao arrebatamento é uma contradição a tudo que foi pregado por Cristo. Na verdade, o arrebatamento... Desculpa, após o arrebatamento. O arrebatamento são para aqueles que foram alcançados pela graça. Não depende de você. Porque na regra religiosa, as pessoas pensam assim, a salvação é até o arrebatamento. A salvação é até enquanto houver vida. Porque o propósito de Deus, de Cristo, é salvar. Enquanto o ser humano estiver vivo, sempre haverá uma possibilidade de salvação. Na antiga aliança, existiu sim a possibilidade de serem salvos. Quando o rico estava no Hades, atormentado em chamas, naquele lugar tenebroso, Abraão disse, ele tem Moisés e os profetas, que os ouça. Então, tivemos um pequeno probleminha com a máquina aqui, mas já está resolvido. Vamos lá. Lembra onde a gente parou? Sim, estávamos falando sobre salvação. Sim, isso é fato. Na antiga aliança, Moisés e os profetas, Sim. Nova aliança, graça, e no cenário da grande tribulação, a salvação vai ser com a própria morte. Por isso que eles são identificados como mártires. Eles vão morrer e não vão negar a Jesus e vão rejeitar a marca da besta. Então, não é que no arrebatamento termina a possibilidade de salvação. A salvação é enquanto existir vida. Bom, eu ainda prefiro assim levar para o direcionamento de o arrebatamento ser todos os dias. Porque quando finda a vida, já que propriamente dita a palavra da vida, quando finda a vida, a gente acaba a possibilidade de você ser arrebatado ou não. Então, aqueles que morreram antes do dia do arrebatamento propriamente dito, esses daí já estão avaliados para entrar numa balança onde vai ser salvo ou não salvo. Primeiro ponto. Eu prefiro viver muito mais em cima dessa tese de saber que assim que eu morrer, eu vou ser arrebatado naquele momento ou não. Segundo, no dia do arrebatamento propriamente dito, como a Bíblia descreve, para mim esse é o dia limitante entre a balança já não mais humana dos seus feitos aqui, mas onde vai ser avaliado em toda a possibilidade aquelas pessoas que estão vivas para serem ou não arrebatadas. Então, quando fala de arrebatamento, e no momento desse arrebatamento, da busca de Jesus pelas almas que estão vivas para serem arrebatadas, não aquela tão somente a falácia de que mortos andarão pela terra, mas assim, você chegou no dia do arrebatamento e não foi salvo, tribulação, não vai ser isso? Isso. Então, o que a Bíblia diz claramente para aquelas pessoas que acreditam na palavra é que você vai ser salvo depois, só você entrar nessa condição. E eu prefiro não entender dessa forma. Eu também. Porque já dá veemência demais onde não há esse contexto para dizer assim, se você fizer tal fato, você vai ser arrebatado. Imagine se já sofremos agora. Assim, e para muitas daquelas pessoas, esse período de 7 anos depois do arrebatamento ainda vai ser um alívio. Porque eles vão buscar a morte para isso, para que acabe logo. E o sofrimento também vai ser grande.
Então vale a pena você ter uma segunda prerrogativa para ser ou não salvo com uma condição muito mais clara, que é não coloque no meio da besta, passe fome e venha. Vão ser caçados, venha. Todos aqueles que passarem por essa tribulação e não aceitarem o meio da besta vai ser salvo. Cara, eu não vejo isso como possibilidade de salvação. Mas a Bíblia é muito enfática aqui em dizer... E ela é muito enfática que em não não dizer lança também. fora todos aqueles que vêm até aí. Mas é assim, as pessoas que não foram arrebatadas já foram lançadas fora. Você acha que o que Jesus fez no Calvário, ele abriria mão de uma alma que se arrependesse independente Ele do fez cenário? isso até na caminhada dele, porque as pessoas que não correram atrás dele, ele não correu atrás das pessoas. Então assim, é vindo até ele, é por isso que ele diz assim, eu sou o caminho. Então se você buscar a Cristo, no dia do arrebatamento e estando em vida, ele te leva. Justamente. Tá entendendo? Isso também condizente às obras de quem acredita nas coisas. E sem contar que... Agora, rapidão, se você não fizer as obras, não for até Jesus, não quiser a palavra dele e vai abrir a possibilidade de ser arrebatado depois, não, você vai viver o seu deleite do que você acredita e vive. o arrependimento leva à salvação. Em vida, né? Isso. Então para aquela pessoa que não se arrependeu, não aceitou quem é Cristo, depois que vê o grande feito, ele vai acreditar como obra cumprida da religião que existe aqui. Que a imposição vai ver. Entendeu? O número da besta vai ser colocado pelaquela religião. E essa será a religião regente no mundo. Universal. Então, para eles que não acreditarem em Jesus, não tem salvação. Você estudou escatologia? Nossa, só levantando aqui a tese do assunto. Desculpa. Mas é isso, assim, é muito fora de lógica para mim. Me perdoe como pastor, um irmão falando, estúpido, mas falando com um pastor realmente que tem base para isso. Eu não vejo, não estou buscando lógica, mas eu não consigo ver uma veracidade de uma certeza após o arrebatamento da segunda possibilidade de salvação por causa desse quesito. Cristo não falou sobre isso, que haverá duas possibilidades claramente, ele deixou subentendido alguns fatos e não interligam claramente como ele sempre falou. Os profetas também dizem, assim como Paulo, como a teoria da possibilidade de salvação, de arrebatamento, não é propriamente dita aquela história, eu não acredito. E assim, se você faz logo. Se você acredita, vive logo. Isso. Se você acredita naquilo que pode te trazer mais próximo a Cristo, que continue. E assim, ele não aparta essa alma que o busca. Então, não me faz entender nenhum critério que ele não tenha misericórdia no grande dia, que ele fizer o arrebatamento e não levar uma pessoa. Então, você me amou, me adorou e vai virar mártir. Agora você não vai, não, vai depois. Mas aí a escolha é pessoal de cada um. Não tem escolha pessoal, que é o pai que decide. Mas aí é que tá. Aqueles que viverem do jeito que quer, sem compromisso, essas pessoas não estão no Cristo. Tipo, não estão nele. Aí você está dizendo que essas pessoas, e os que nascerem depois do arrebatamento, essas pessoas podem cair na sua própria consciência e entender que eles estavam equivocados, porque muitos se desviaram, saíram da igreja, abandonaram a fé, até desde quando eu era criança eu escuto que Jesus está voltando e nada dele voltar. Preferiram viver os seus próprios deleites e de repente o arrebatamento acontece, você entende que o arrebatamento também pode ser a morte, enfim. Mas Paulo disse, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Você não acredita nisso, né? Vamos lá. Quem tiver eu não vivo isso. No dia do arrebatamento e não subir, a consciência vai dizer, nossa, era verdade. Era verdade, isso é arrependimento que vai ter grande colapso. Imagine... Isso aconteceu quando eles mataram Jesus. Existirão crentes de verdade, meu amigo. Sim, de verdade. Eles não viveram o evangelho, não é crente de verdade. Eles serão mais crentes do que os crentes que foram arrebatados. Isso aconteceu nos dias de que mataram Jesus, filho. Nossa. Eles estavam vivos. A religião evangélica, o pessoal de crença mesmo, foi as pessoas que aplaudiram a morte dele. Então, essas pessoas que não viveram o que é de fato Cristo não vão, pela minha perspectiva, porque aqui tem, se você está vivendo uma vida não condizente ao evangelho, que você acredita, é a comprovação. Você não consegue tirar sua própria critério de salvação por você mesmo. Tem que passar pelo crivo de Cristo, correto? Rapaz, E assim, é a segunda morte dele. As pessoas vão estar matando não crendo nele. Você falando aí, eu tava me lembrando da mulher, a mulher adúltera. Foi pega no ato de adultério. Jesus disse, vá e não peques mais. É dali pra frente. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu ainda não morri. Pronto, você ainda tem chance até esse dia. Escute, a morte de Jesus é o acesso à salvação. Literalmente para reconhecimento de quem ele é e que de fato ele era o caminho. Pronto. Mas ele não está dizendo que ele morreu e você está salvo.
Verdade. Entendeu? Concordo com você. Então não há. Mas é um portal aberto. É um portal aberto para decide você entrar. ir. Então, se você viveu a sua vida inteira sem entrar por esse portal, você tá fora dele. Mas escute, enquanto existe vida, existe a possibilidade de ser salvo, Marcelo. Fala isso pra Salomão. Marcelo, entenda uma coisa. O propósito de Cristo é salvar, cara. Sim, e nem todos vão ser salvos. Sempre. É o desejo de Deus que é contraditório, porque a ideia de Deus Por corrigir Deus, isso. estaria todo mundo bom. Não, Deus, ele não consegue, na minha perspectiva, ele não consegue vir ao mundo sem julgamento. E Jesus é o meio termo. Isso. Então, se você for até Jesus, é o caminho que leva a Deus. Então, Deus é o local também. E, detalhe, se você não está condizente à vida da qual você acredita em Cristo, em Jesus, e não vivê-la conforme o próprio Jesus fala, estive frio, você não tem o que cobrir, ajudar o seu próximo incondicionalmente, você não está vivendo Deus nele. E aí, tipo, naquele dia que você não fez nada disso, você agora vai ganhar um crédito para poder para poder tentar se salvar depois. Deixa eu pontuar algo aqui que é interessante isso aqui, viu? Isso aqui é muito Vai interessante. ficar grande, já tá grande. O juízo final é após arrebatamento, após a grande tribulação, Sim. após o milênio. O juízo final já é o final de todas as coisas. Pronto. Porque no juízo final, Jesus vem como juiz e não tem meio termo. Jesus Deus agora. Não tem termo, não tem meio termo. Ele vem para julgar, sentenciar e lacrar os gêneros. Parece até que ele vai deixar, na minha perspectiva, sempre vou acentuar na minha perspectiva, porque é um ponto de vista além. Então, assim, Jesus não vem exterminar o planeta. Não. Ele simplesmente vai sair desse âmbito. Ele vai deixar a gente, as pessoas que ficaram pós, ele não vai acabar explodindo e fazendo anátema das pessoas, dos seres. Destruir tudo. Ele não né? vai, na minha perspectiva, ele não vai fazer isso, ele simplesmente vai deixar. É assim que vocês vivam por vocês, porque agora não há eu, entendeu? E ele é salvação. Sem ele é um problema. E aí, tipo, é o que, pra mim, representatividade da significado do diabo é a ausência de Deus. Vai virar um... Não é o diabo propriamente dito, é sem Deus. Isso é diabólico. Então você acredita que o inferno será aqui na Terra? Ele tá buscando os dele. Assim, não tô criando ideologia de crença, mas o que eu vivo é, eu sei que existe Deus e eu quero quanto antes entender sobre ele cada vez mais e viver para estar com ele e viver nele, ponto. Sem ele é diabo, sem ele é inferno, sem ele... Destruição, o meu sofrimento. desejo, todos os desejos de controle do mundo vão ser revelados e vão mostrar quem é quem, suas caras pulsas vão ser colocadas à vista e assim, vão ser dominados aqueles que são subordinados e dominadores aqueles que estão. Então o mundo vai virar um caos sem Deus. Sem Deus. Porque você percebe até na falácia, a única forma de controle generalizado que beneficia a todos é em Deus, fora ele é só caos. Verdade. Então a ausência de Deus é nós no controle de nós mesmos. Então o poder que o homem quer ter é um poder de deusificar si mesmo para poder mandar nos outros e viver a seu próprio deleite. E assim vai ser sem Deus. Tela quente. Em Deus é a ordem. Sem Deus, filho, é desordem, é o caos. Rapaz, você não há como. inflamou tudo aí, né? Não, eu creio nele. Calma, cara, tá gravando aí. Bobo. Cara, inflamou tudo aqui. É a minha forma de crença, eu vivo assim, isso é um Meu fato. Deus. Cara, tem um segmento que existe uma possibilidade de salvação, por mais que você seja ateu ou não crente, invista nisso. Porque assim, é uma forma de investir no pós. A gente não sabe o que é depois, porque ninguém morre aqui, a não sei essa figura que morreu e ressuscitou. Mas nenhuma delas tem outra representatividade de que morreu e voltou e disse, cara, lá é assim. Esse cara veio e disse. Então, eu acredito que esse cara veio e fez isso. Pelas escrituras, pela forma, e eu não preciso criar uma história polêmica para dizer. Eu acredito nisso e invisto nisso. Entendi o que ele deixou como significado e simbologia religiosa. Religiosa não, perdão. Simbologia de segmento da minha vida e eu sigo conforme ele me passa. O que está além de lá não me interessa. O que está após o que passou disso não me interessa. É o que ele me diz e o que é que eu sigo. E eu vivo, de fato, aquilo que ele deixou. Eu não tenho preocupação pós, eu sou daqueles que guardam a minha farda e espero o julgamento. Então eu vivo tudo aquilo que eu acreditei nele, eu estou vivendo. Essa palavra pode ser segmento. Eu vivo, literalmente, acreditando que ajudar o próximo, ajudar meu pai, enfim, é o benefício que eu posso estar fazendo para ser condizente ao reinado dele. E eu estou me preparando cada dia mais para viver lá. Me surpreende. É só isso. Então eu não tenho preocupação com o arrebatamento, não tenho preocupação com o medo da besta, nada. Porque eu sei que nele não é essas coisas que me atingem. Eu não conheço o diabo, eu acho a figura bem legal. Você o quê? Não, eu brinco com o diabo porque ele não tem mentira, né? Mas enfim. Então assim, duas possibilidades para mim é descartado.
vivo hoje vivendo aquilo e eu não preciso entender isso. Eu só quero estar nele e viver as coisas que ele me fala. Eu também penso da mesma forma. Que legal, né? Até que enfim, alguma coisa em comum. Olha, levou dois pontos de vista. Na verdade, mesmo, né? precisamos viver o hoje, né? Sim. Vamos criar expectativa. Se eu não for arrebatado, eu vou ser salvo na grande tribulação. Eu quero viver Você já vive a hoje. tribulação pensando em não ser arrebatado. Imagine. Olha que inferno isso. Que perturbação. Você pensar agora que você não fez boas obras e então quer dizer que eu não vou ser arrebatado quando morrer hoje ou quando via. Imagine. Isso aí é um inferno. Já na mente. Agora porque não pensa em viver conforme ele falou? Tá entendendo? Mais Muita gente faz fácil. sopa acreditando nessas obras Mais em geral. fácil. Faz cada dia mais. Mais fácil. Nossa, o vídeo foi Longo. Esse daí deve ter uns 30 minutos já. produtivo. Mas está aí o nosso conteúdo de hoje. E você que vai assistir esse vídeo, Até o final, né? comenta aí, tá? Você pode concordar, discordar, mas Deve. o seu comentário é muito importante. E vamos Se lendo. inscreve no canal, dá um like e nos ajuda compartilhando. Precisamos muito do seu apoio. Gente, de antemão, falamos tudo o que precisava sobre esse assunto. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos nós. Amém. Abençoado seja aquele que ficou até o final desse vídeo e falar o comentário. Isso é me repudiando, né? Mas é a minha forma de Marcelo é ver. crente, irmãos. Ele pra mim crê que eu sou crente. Ele é crente, ele é crente. Um beijo pra vocês. Um abraço.